Canal Esperança apresenta as cartas INWO dos Illuminates e a nova ordem mundial. Se inscrevam no canal Esperança e compartilhem. Obrigado. Hoje vim falar sobre o jogo de cartas da nova ordem mundial. Sei que alguns já ouviram falar, outros já viram apenas imagem das cartas, e outros têm um pouquinho de conhecimento sobre esse jogo, mas sei que tem alguns que ainda não conhecem, e é para esses que ainda não conhecem que quero que vejam até o final. E se você conhece esse jogo de cartas, já leu sobre isso, veja até o final também. Pode ser que você acabe adquirindo um novo conhecimento sobre esse jogo. Bom, vamos ao que interessa. Em 1990, Steve Jackson, inventor de RPGs, estava planejando seu mais novo jogo, que chamaria de Illuminati, a Nova Ordem Mundial, ou INWO, da abreviação em inglês. Esse jogo de cartas colecionáveis foi lançado em 1994, com um conjunto de 412 cartas principais em 2 baralhos de iniciação, adequadas para 2 jogadores, em embalagens seladas, tanto em edições limitadas como ilimitadas. Jackson estava criando um jogo que iria reproduzir muito de perto o verdadeiro plano dos Illuminati de encaminhar o mundo para a nova ordem mundial. Como Steve Jackson conhecia o plano dos Illuminati tão precisamente? De fato, ele conhecia o plano tão bem que recebeu uma visita de surpresa do serviço secreto, que tentou fazer de tudo para tirá-lo de circulação e impedi-lo de lançar o jogo. Na manhã do dia 1º de março de 1990, sem aviso prévio, uma força dos agentes do serviço secreto, acompanhados pela polícia de Austin e por pelo menos um perito civil da companhia telefônica, ocuparam os escritórios da Steve Jackson Games e começaram a examinar os computadores. A residência do autor de GURPS Cyberpunk também foi invadida. Muitos equipamentos foram apreendidos, incluindo 4 computadores, 2 impressoras a laser, alguns disquetes soltos e considerável quantidade de hardware de computador. Um dos computadores era o que armazenava e rodava o Illuminati BBS. A empresa SJ Games foi à justiça e ganhou a ação, mas quase quebrou financeiramente. A investigação se concentrou em uma fraude supostamente cometida pela empresa por causa das atividades de hackers, invasores de sistemas de informática, e o fato de que a empresa promovia um boletim informativo destinado a hackers, intitulado BRAC. Entretanto, tudo isso é tão fraco que não faz o menor sentido. De fato, a acusação fazia tão pouco sentido que o juiz concedeu a Steve Jackson Games $50 mil de indenização, mais $250 mil de honorários advocatícios. Isso é muito dinheiro do contribuinte para pagar por um caso estúpido e sem sentido algum. No entanto, isso enfatiza o fato que o governo iluminista dos Estados Unidos e o serviço secreto, chefiado na época por George Bush, pai, estava preocupado com alguma coisa que a Steve Jackson Games estava prestes a fazer, e formulou um motivo para invadir os escritórios da empresa e apreender seus equipamentos.
Depois que você analisar este material, acreditará, assim como nós, que a verdadeira razão por que o serviço secreto invadiu a Steve Jackson Games foi para tirá-los de circulação, de modo que não lançassem o jogo A Nova Ordem Mundial dos Illuminati, já que revelava muito do plano que ainda estava 11 anos adiante no tempo. Esse jogo estava nos estágios iniciais em 1990 e foi finalmente lançado em 1994, tornando-se um campeão de vendas. O INWO ganhou o prêmio Origins Prêmios de 1995 com o melhor jogo de cartas. Irei mostrar agora apenas algumas cartas e comparando com os acontecimentos que ocorreram anos após o seu lançamento, só vai ser algumas, para o vídeo não ficar muito grande, e para você ter um pouco de noção do quanto essas cartas condiz com os acontecimentos ocorridos ao longo dos anos. Carta Ataque Terrorista. Esta carta é uma das mais chocantes de todas, pois esse jogo chegou às lojas especializadas em 1995. Como Steve Jackson podia saber que as Torres Gêmeas seriam atacadas? De fato, a carta reproduz precisamente o ataque ao World Trade Center, em grande detalhe. Essa carta reproduz vários fatos de 11 de setembro de 2001, uma carta criada em 1995. A gravura mostra claramente que uma torre seria destruída primeiro. A gravura reproduz exatamente o momento entre o ataque à primeira e à segunda torre. O avião atingiu a primeira torre nessa mesma área, aproximadamente. A carta reproduz com exatidão a liderança dos Illuminati, mostrando um dos seus símbolos, pois no lado esquerdo da figura aparece uma pirâmide com um olho que tudo vem no centro. A legenda no alto corretamente identifica os perpetradores do ataque como terroristas. Redução da população. Embora a voz deste artigo diz redução da população, a cena retratada mostra claramente as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas estão sob ataque, e seus topos ocultos pela fumaça preta. O New York Empire State Building é novamente o edifício mais alto da cidade. Além disso, observe que o tabagismo tem a forma de um rosto demônio. Isto é importante por várias razões. Durante as filmagens de O Fogo das Torres Gêmeas, várias câmeras tomaram conta o que parecia ser um rosto de um demônio na fumaça. Enquanto a maioria das pessoas tem rejeitado o evento como uma pura coincidência, outras interpretações sugerem que o rosto se parece com a do demônio Moloch. Se você conhece o clã Boêmia, irá entender. Muitas religiões do passado considerou os demônios de fogo o mais poderoso. Um deles era Moloch, a que as crianças foram sacrificados. Caso ainda não conhece o clube Bohemian Grove e seus rituais, clique aqui. Carta Pentágono. Pentágono é mostrado em chamas. Sabemos que um avião colidiu em uma seção do Pentágono e queimou quase inteiramente. No entanto, o resto do Pentágono não foi danificado, a tal ponto que as suas funções continuou sem impedimentos. Então, essas duas cartas literalmente retratam os dois ataques que ocorreram em 11 de setembro contra as Torres Gêmeas, e em seguida, o Pentágono.
Este tipo de precisão, 6 anos antes dos ataques, só é possível se você sabe muito com precisão os planos dos Illuminati. Vazamento de óleo. A carta diz que vazamento de petróleo é um ataque instantâneo para destruir qualquer lugar na costa. Você se lembra do vazamento de petróleo no Golfo do México em 22 de abril de 2010? O jogo sabia que isso iria acontecer. Veja o navio sendo afundado, deixando a água toda contaminada pelo óleo, e um pássaro morreu graças ao petróleo. O pássaro que morreu tem muita semelhança ao da carta. A carta Corredores. Agora, a carta chamada Corredores está sendo relacionada com os atentados em Boston que ocorreram em 15 de abril de 2013. A carta diz: ninguém suspeita de um corredor inofensivo. Este grupo dá +2 a qualquer tentativa de atentado homicida. Será que isso é uma coincidência? Carta Acidente Nuclear. O mundo já testemunhou 2 acidentes em usinas nucleares, não é mesmo? Em Chernobyl e em Wilmington. E o último acidente nuclear aconteceu há uns anos atrás, em 2011. Uma usina nuclear explodiu no Japão. O governo aumentou a área de isolamento em torno da usina de Fukushima de 10 km para 20 km. Shimo explodiu em um sábado de março e provocou vazamento de material radioativo, segundo informações confirmadas pelo governo japonês. A rede de televisão NHK mostrou imagens da explosão da usina, que gerou uma nuvem de pó e derrubou parte do teto das instalações. A parte inferior da carta diz: desastre. Este é um ataque instantâneo para destruir qualquer localidade. Vejamos mais algumas cartas que coincidem. Temos a carta Desarmamento, e essa também já ocorreu. Os Estados Unidos já desarmou o cidadão, e aqui no Brasil também com a campanha do desarmamento. Embora não fosse aprovado o desarmamento que a Globo tanto defendeu, mesmo assim as leis ficaram bem rígidas para o cidadão que tem arma em casa. Aí eu te pergunto, por que será que os governos estão desarmando os cidadãos? Para nossa própria segurança ou para a deles? A carta Poderes Emergenciais, isso já está se cumprindo. O ato patriota é uma dessas leis. Essa carta representa as grandes empresas, incluindo as pequenas. Repare que o primeiro peixe tem uma pirâmide com o olho que tudo vê, representando os Illuminatis. Quando isso finalmente terminar, apenas eles terão todas as empresas do mundo. Essa outra carta do jogo representa o grampo, e nos Estados Unidos já está ocorrendo há um certo tempo o projeto Echelon, onde são armazenadas todas as conversas telefônicas, e-mail e outros tipos de comunicações da população. Está se lembrando de algo? Há algum tempo foi aprovada a Lei do Marco Civil aqui no Brasil. Essa carta também representa um microchip, que já foi até aprovado em alguns países a implantação do chip. Se quiser saber mais sobre esse microchip, clique aqui. Tem muito mais cartas que coincidem com alguns acontecimentos recentes e outros há alguns anos atrás. Ainda tenho muito materiais coletados sobre esse tema, só não irei colocar no vídeo, pois irá ficar muito grande. Então coloquei apenas os acontecimentos mais conhecidos que ocorreu há alguns anos atrás e outros recentes.
Caso vocês acharam interessante o tema desse vídeo sobre o jogo Illuminati e NWO Nova Ordem Mundial e queria ver mais cartas e comparando as cartas com os acontecimentos ocorridos, deixem um comentário que gostou e que gostaria de ver mais um vídeo desse tema. Irei deixar para download 350 imagens das cartas. O link para baixar está na descrição do vídeo. Agora eu lhe pergunto, poderiam ser todas essas cartas enormes coincidências ou haveriam sentido em suas previsões? Teria Steve Jackson descoberto os planos Illuminati e tentado prevenir as pessoas do futuro através de seu jogo? Ou esse jogo seria mandado ser feito pelos próprios Illuminati para eles jogar na cara da sociedade o que eles podem e irão fazer no futuro? Haveriam outros desastres a serem previstos pelas cartas. Só o futuro dirá a verdade por trás disso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha. E se possível, se inscreva-se no canal para ficar em dia com as revelações ocultas.